Aqui eu trago para vocês então um mapa do capitalismo pelo mundo, os países que se autodeclaram capitalistas, porque a gente tem outros países também que não são capitalistas, que são países aí socialistas, tá? Mas a maior parte dos países aí pelo nosso globo terrestre hoje são capitalistas. E por que então que a gente está aprendendo sobre capitalismo se é um sistema econômico? Porque ele influencia nas nossas vidas. Vários hábitos e costumes que a gente tem, ele surgiu a partir do sistema capitalista. Tá? Então eu trouxe aí, por exemplo, o consumismo, né? A gente está aí todo ano querendo trocar de celular, querendo trocar de carro, querendo trocar, enfim, de coisas que ainda servem pra gente, né? Tanto que a inovação tecnológica, ela traz essa ideia também. Quando a gente tem aquele celular velhinho que só fazia chamada, só mandava mensagem, hoje ele já não serve mais. Então o consumismo, ele é peça fundamental hoje no nosso capitalismo. A gente tem aí outras marcas, né, de comidas, alimentos internacionais, multinacionais, que estão presentes aí em lugares do mundo todo. E a gente tem aí também a indústria automobilística, que hoje aí domina também grande parte aí do mundo, com essa cultura do automóvel, que aqui na América isso é fundamental. Quando então que surgiu o capitalismo? Ele surgiu no fim do feudalismo, da Idade Média, onde existia um outro sistema muito diferente. Né? Surgiu então na Europa, principalmente na Inglaterra, a partir da primeira Revolução Industrial, mas é importante a gente lembrar que a Revolução Industrial ela vai colocar um marco de transição, porém toda essa mudança ela aconteceu aí por cerca de 300 anos. Tá? Não foi do dia para a noite que eu morava no campo, era serva de um senhor feudal e amanhã então eu era proletariado de um burguês industrial. Não é assim que funciona, tá? Isso tudo foi uma transição aí durante anos, a partir então de revoltas camponesas, né? E a partir de revoluções na sociedade. O iluminismo ele também faz parte disso. Olha lá, aula de história aí para você. Tá? O feudalismo então ele era caracterizado pela posse de terras, por isso então o nome feudalismo, porque feudo significava terra. E era uma sociedade caracterizada pela estática das classes sociais. Então se eu nascesse serva, eu iria morrer serva. A gente tem aquelas historinhas, né, de príncipe encantado que encontra a plebeia, mas isso tudo é historinha que as moças, né, contavam para acreditar aí nessa ilusão, porque isso era ilusão, não era parte da realidade, tá? Infelizmente aí a gente tinha uma sociedade, né, realmente sem mobilidade social. As propriedades, então, elas tinham uma certa autossuficiência, então ela dependia pouco de outra propriedade, então ela plantava o que utilizava, né? Ela produzia o que utilizava, tá? Lembrando que nessa época, gente, a gente está falando aí de uma alimentação super reduzida, né? Era uma alimentação que servia para a sobrevivência. Então, se eu plantasse batata, eu ia fazer purê de batata, eu ia fazer pão de batata, eu ia fazer sopa de batata. Para quê? Para eu me divertir comendo? Para eu sentir prazer? Não. Para minha sobrevivência, a sobrevivência da minha família, tá? E, claro que a gente tem aí a monarquia, né, o clero, a igreja, com regalias, né, com privilégios, onde para eles, sim, a alimentação era uma outra coisa, né, era aí um momento aí de prazer. Então, não existia o comércio nesse período, eram feitos escambos. Então, se eu ia lá, cultivava o leite, meu vizinho plantava batata, eu fazia a troca, então, do leite para batata, ele tinha leite e eu tinha batata. Então, eram feitos escambos, não era realizado o comércio nesse período. E surge, então, uma certa comercialização. Por quê? Porque começaram a surgir vilarejos fora desse sistema feudal e essas pessoas, então, começaram a comercializar, já que elas não tinham, né, todos os produtos para autossuficiência. Tá? Essas cidades, então, foi ressurgindo o comércio. Por que ressurgimento do comércio? Porque ele já existiu anteriormente. Tá? Lá na Idade Antiga, nas cidades gregas, romanas, o comércio ele já existia. Como no final da Idade Antiga a gente tem, então, as pessoas indo para as áreas mais rurais e aí o surgimento da Idade Média, não precisava mais ter o comércio. No final, então, da Idade Média, a gente tem o ressurgimento do comércio, da moeda, de todos esses hábitos de vida aí na sociedade. O comércio ele vai mudar também essa sociedade, onde traz aí uma fonte de renda, onde consegue trazer a oportunidade para que as pessoas então consigam mudar a sua classe social.
né? E aí a gente tem, então, o surgimento da burguesia, que é uma outra classe social que quebra todo esse sistema, né, de classes sociais estáticas, tá? Uma outra característica que diferencia da Idade Média é o trabalho livre e assalariado, onde na Idade Média a gente não tem salário, a gente tem a moradia, o instrumento de trabalho, né, o trabalho em si, mas não tem o salário. E daí a gente fala sobre as fases do capitalismo. O capitalismo ele não foi sempre o mesmo, desde que ele surgiu até atualmente, tá? Ele se modificou conforme as mudanças que ocorrem na nossa sociedade. A primeira fase, então, capitalista, a gente chama de capitalismo comercial, porque ela foi baseada realmente no surgimento do comércio entre o século XV e o século XVIII. Também chamada de pré-capitalista, porque muitos falam que o capitalismo só começou na Revolução Industrial, né? Então é um período aí de transição entre o feudalismo e o capitalismo, é uma modernização da sociedade, tanto que a gente chama de Idade Moderna. A gente passa aí de produtos totalmente artesanais para produtos mais manufaturados, né? E depois só na industrialização que a gente tem produtos industrializados. Existiam então essas trocas comerciais, então o burguês era aquele que tinha, né, o comércio, que tinha o domínio sobre essas trocas comerciais. O mercantilismo também está presente aí nesse período, também pelas grandes navegações que a gente tem aí o contato, né, de Portugal com o Brasil, em busca do quê? De matéria-prima e de também comercialização desses produtos que são encontrados na colônia. A segunda fase do capitalismo é o capitalismo industrial, a partir da primeira revolução industrial da máquina a vapor na Inglaterra, onde era utilizado o recurso natural não renovável do carvão, a partir então da queima do carvão, onde a gente tem aí a produção de uma energia, e essa energia então ela é transformada em energia elétrica para a produção aí de produtos de tecidos, né, produtos têxteis nesse momento. Então a gente tem aí a transição de uma produção manual, da manufatura, para uma produção industrial. Isso não acontece simplesmente porque a gente quer, mas sim porque existe uma necessidade na sociedade. Lembra que eu falei para você que a sociedade ela passou a morar em cidades, em vilarejos, né? Esse é o processo de urbanização. A partir disso, então, a gente não tem mais a produção agrícola tão constante, né? E nem a produção aí de tecidos, né? Que já acontecia na Idade Média, tá? As pessoas elas têm um outro hábito de vida. Isso faz com que tenha a necessidade, então, dessa produção. Além disso, também outros hábitos de vida numa cidade fazem com que a população cresça de forma mais acelerada. E a gente tem, então, mais necessidade ainda de produção industrial, né? Então, por isso aí que surge a indústria, né? Onde consegue produzir mais aceleradamente esses produtos necessários aí na sociedade. Nesse período, gente, é legal a gente frisar também que as condições de trabalho das pessoas, né, da classe proletariada, eram condições, assim, péssimas, tá? Nessas indústrias. A gente tem aí até essa imagem de crianças trabalhando, tanto que a infância nessa época, ela não era considerada, né? Então, ou era bebê ou era adulto. Então, uma criança desse tamanho aí, né, como mostra na imagem, já era considerado um adulto, tá? Para a sociedade. Então, ela trabalhava como outras pessoas, ela era explorada como outras pessoas e se precisasse era até retirada da indústria, né? Se não estivesse fazendo um trabalho bem feito. E essa criança ficava na rua, né? Não tinha, às vezes, até mesmo quem amparasse ela, porque os pais estavam trabalhando também, tá? Então, esse sentimento de maternidade, de paternidade, é algo bem recente na nossa história. E é interessante a gente lembrar disso. Além disso, também os trabalhadores, eles não tinham direitos trabalhistas como a gente tem hoje, então as pessoas trabalhavam aí 15, 20 horas por dia. Muitas das fábricas tinham dormitórios dentro das indústrias, tá? Para que as pessoas descansassem apenas algumas horas e continuassem a trabalhar. Então, isso demonstra a exploração do trabalho em busca cada vez maior de lucro, que é o objetivo principal do capitalismo, né? Aliás, falando nisso, vou deixar aqui para você um cardzinho falando um pouquinho melhor sobre esse assunto, tá? Sobre o capitalismo aí, quais os objetivos dele. Pessoal, por último, então, a gente tem a terceira fase do capitalismo, que é a fase em que nós vivemos, onde o que dá dinheiro hoje em dia não é mais tanto o comércio ou produto industrializado, produção industrial, mas sim dinheiro.
Então, o dinheiro hoje dá dinheiro. Pode observar aí de lojas, fábricas, né, que hoje oferecem empréstimo consignado, oferecem aí empréstimos à base de juros abusivos. Por quê? Porque hoje é o que traz mais riqueza, né, acumulação de lucro, é o dinheiro, é os juros, é o mercado financeiro. Essa sociedade, então, baseada no mercado financeiro passou a existir principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem aí cada vez mais a valorização dos bancos, onde eles adquirem cada vez mais lucro a partir dos juros principalmente. A gente também tem o surgimento aí de empresas transnacionais, multinacionais, que vão para além dos seus países de origem. E uma elevada concorrência mundial, né? Porque hoje uma empresa de bairro, né, na minha cidade, ela não está mais concorrendo só com uma outra empresa de bairro, ela concorre aí com empresas internacionais que têm muito mais dinheiro para conseguir investir, tá? A gente também tem o monopólio comercial, que isso nada mais é do que quando uma empresa só consegue dominar aí todo um mercado. Então, naquela outra imagem mostrava a Coca-Cola para vocês, né? A Coca-Cola a gente pode sim afirmar que é um monopólio, porque hoje dificilmente uma outra empresa consegue combater ela, né? E quando ela vê que é um concorrente, ela acaba comprando esse concorrente, porque ela tem muito poder de mercado atualmente. É importante a gente lembrar aí da evolução tecnológica, que nos últimos anos foi uma coisa muito incrível, né? Acelerada aí que a gente vive na nossa sociedade. E isso acontece também pela concorrência. Porque se a gente tem só uma marca de celular, não faz sentido essa marca estar sempre inovando. Então, essa concorrência gera essa inovação tecnológica, tá? Processo aí de globalização, né? Dessas relações internacionais do comércio e do mercado financeiro também. E muita urbanização pelo mundo, né? Onde a gente tem aí cada vez menos áreas rurais ocupadas, né? Onde a ruralidade hoje em dia ela é muito mais tecnológica e as áreas urbanas aí cada vez mais crescendo no mundo todo. E isso afeta nos nossos hábitos de vida também, não é só a economia, né? A gente tem hoje as bolsas de valores. Então, para quem não sabe, a Bolsa de Valor é um local onde você tem aí todos os valores de principais empresas do nosso país ou do mundo todo, e ali a gente consegue, então, comprar uma parte dela através das ações, tá? E lida, então, com a especulação. Então, quando a gente tem aí um país que está vivendo, por exemplo, uma crise política, os investidores das bolsas de valores ficam com medo dessa empresa que eles investiram falir ou uma empresa sofrer economicamente, eles vão então retirando as suas ações e essa empresa realmente ela passa a se desvalorizar. Então a especulação é quando a gente acha que vai acontecer, né? E isso faz com que se torne realidade hoje em dia, tá? Então quem lida aí com ações, com o mercado financeiro, tem que estar sempre ligado em política, em economia, em notícia aí do mundo todo. Beleza? Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário o que você aprendeu na aula de hoje. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem todo o material dessa aula para te ajudar no seu estudo. Um beijão então e até a próxima aula!